não, Mirra. A Torá não é cristã porque o Novo Testamento não bate com o Velho. Bate perfeitamente. Então a gente vai debater isso, se o Vilela me permitir. O Antigo Testamento só pode ser interpretado corretamente, ilustre Rabino Mirra, pelas lentes hermenêuticas que são Jesus Cristo. Essa é a nossa perspectiva. Então a gente pode debater isso com a sua permissão? É isso que a gente sabe. Bom, deixa eu. Faltou a minha. Porque veio a pergunta lá do Não, mas do ouvinte. É que essa é só comentário. Agora então, tem a resposta de vocês. Vocês vão ter 6 minutos e 31 foi o tempo deles para a resposta da pergunta do chat. Aí vocês podem falar. Que é a mesma pergunta que foi feita. Não. Agora a outra pergunta. Então aí. Que é pergunta para um e comentário do outro. Ok. Vamos lá. O Cleubert Lima, ele fala assim: como Jesus pode ser o Messias se ele não é filho biológico de um homem da tribo de Judá? Eu posso responder essa aí? Claro. Olha, existem duas genealogias na Bíblia. Uma sobre José e outra sobre Maria, Mateus e Lucas. Lucas é sobre Maria e Mateus é sobre José. Agora, é interessante que quem alega isso está dizendo que Jesus nasceu mesmo miraculosamente do próprio Deus, do Espírito de Deus. Se não é de José, é miraculoso do Espírito de Deus. E outra coisa é a seguinte: Deus, o Espírito de Deus, que fez com que Maria concebesse em seu ventre o Deus encarnado. Agora, a parte cromossômica que todo ser humano tem, que é metade da mulher e metade do pai, não é de Deus. Se nós fizéssemos um exame genético em Jesus, miraculosamente haveria a parte cromossômica que é de José. E se alguém não concorda ou não gosta dessa explicação, basta dizer, Mirra, que José é pai adotivo de Jesus e isso dá a ele a passagem das tribos. Maria é da tribo de Davi, é descendente de Davi, isso está na genealogia de Lucas. José é descendente de Davi, isso está na genealogia de Lucas. Quem não quiser a linhagem feminina, porque vai dizer que o ventre é judaico, mas as tribos passam pelo homem, pode ir para a seguinte situação. Primeiro tem que aceitar que a concepção foi miraculosa. E segundo, que a parte cromossômica que está ali em Jesus de Nazaré, certamente não é de Deus. É miraculosamente de quem? Do pai adotivo dele, que é José, e atende, portanto, a profecia feita na Torá. Só uma questão é que não há nenhum texto no Tanar dizendo que tem que ser um filho biológico. Isso não está escrito. Números 1, pode abrir, Números 1, versículo 20. Vocês vão nomear as suas famílias de acordo com seus pais. Não, Jesus não tinha nada de cromossomo. Estava na minha resposta. Então vamos lá. Nós não temos um texto que o Messias tinha de ser filho biológico de Davi. Exatamente, biológico. O José, ele comparece no 8º dia, lá para oferecer as pombinhas para a apresentação de Jesus. E logo ele era o pai legal de Jesus, né? Ele é o pai legal de Jesus. Jesus é conhecido como o carpinteiro filho de José, né? Então, quando uma criança era adotada, por exemplo, ele pertence à tribo do pai. Isso. Então, Jesus Cristo é descendente da tribo de Levi por conta dessas duas questões que foram colocadas aqui. Não é assim, Mirra? Claro. Respeitosamente? Claro. Quando uma criança é adotada, ela tem os mesmos direitos legais do pai. Mas ela não vai pertencer nunca à tribo do pai. Sim. Uma criança adotada no judaísmo pode até ser, ele vai ser seu pai. De mãe, sim. Mas ele não vai pertencer à tribo do pai. Mas o ventre é judaico, meu querido. E ele continua sendo judeu. Sim. Mas a tribo ele não vai pertencer. Pertence, sim. Não pertence, óbvio que não. É Torá. A Torá eu não vou nem entrar na Torá oral, porque vocês não acreditam na Torá oral, mas a Torá fala pai. As tribos passam aqui, na hora que Deus está nomeando aqui as tribos em números, está falando as tribos, as tribos são passadas de pai para filho. Isso, se eu pai adoto para filho, filho. eu sou levita, sou sacerdote. Pai para filho. Ele continua sendo pai para filho. Eu adoto o filho, esse filho não vai ser de nenhuma tribo. Não, meu querido, veja bem, pai para filho, pai adotivo. É pai.
pai para filho. Eu não estou dizendo que o adotivo é pai. Ele pode ser pai no sentido que ele vai sustentar o filho, que ele vai cuidar do filho, ele vai responder para os problemas do filho, mas ele não vai passar a tribo dele para o filho dele. Não é o que está na Tanar. Aqui. Tá não, tem pai para filho. Lemish perrotam, lebeit avotam. Está escrito aqui. Você queria que tivesse como pai, inclusive, adotivo, é assim? Você queria que tivesse essa observação? Tivesse um parágrafo? Eu não preciso. O judaísmo aceita a adoção. Então, só que a parte o judaísmo aceita a adoção. Aceita. É isso que nós precisamos. Portanto, nós temos o mesmo direito legal do pai para o filho, passado aí, e a satisfação da Tanar. E para quem ainda é mais exigente, nós temos ainda a genealogia de Maria no Evangelho de Lucas, que deixa claro que o ventre é judaico. Então nenhum judeu vai discutir que Jesus é judeu, ele é filho de um ventre judaico. É o judeu mais O que puro. Jesus vai dizer, os judeus vão dizer que Jesus não é da tribo de Davi, porque se ele é de não, Deus... pela Taná, Mirra. Ele não é, Taná diz pai para filho. E Deus não tem tribo. José Deus não era pai de Jesus, não? Quem? José? O carpinteiro? Sim, não era pai de Jesus, não, na sua opinião? Na minha opinião, ele era pai de Jesus. Então, e não nasceu do Espírito Santo. Satisfez a Tanar. E não nasceu do Espírito Santo. Satisfez a Tanar. Ok. Então satisfez a Tanar. Se sua opinião, ele era o pai... Mirra! Na minha opinião, ele era o pai biológico. Então satisfez a Tanar. E eu não sei se esse Yosef era judeu, porque a genealogia desse Yosef não é muito clara também. Né? No nosso Talmud, pelo menos eu sei que vocês não acreditam, o Yosef era um romano. Bom. Ah, é? Essa eu não sabia. Vamos lá. Em Jeremias. Mirra. Mas é interessante. Peraí. E a gente sabe também, ninguém pode comprovar que talvez Maria engravidou de um adultério. Isso aí é muito grave, né? Não é grave porque a própria Bíblia de vocês diz. Não diga isso. Não, José suspeitou. Não, Mirra, Calma, vamos lá, tá na Bíblia. Aí não é eu que estou falando. Você está desconhecendo. Não, você não está interpretando corretamente. Até que Deus veio para ele e falou o seguinte: volte para ela porque ela concebeu do Espírito Santo. Claro. Mas ele mesmo suspeitou que ela não estava com ela. Mas não foi assim, né? O que está escrito? Nós temos duas opções. Aí me ensina isso, porque é do seu. Ou Jesus é filho biológico de José, que é a sua hipótese, e aí a Tanar está cumprida. Ou Jesus é filho legal de José, que é a nossa hipótese, e a Tanar está cumprida. Nas duas hipóteses possíveis, a Tanar está cumprida. O próprio Novo Testamento... Jesus é conhecido como filho de José. Coloca a opção que... Eu estou errado, pastor César? Que José suspeitou que a Maria teria engravidado de um adultério. Não. É que Deus vem para ele... É que o texto diz assim, ó. Eu sei esse texto. O texto fala assim, que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. E o José, não querendo difamá-la, e intentou deixá-la secretamente. Ele não disse adultério em momento algum. Ele só diz assim... Ele quis dizer o seguinte: eu não estou com ela, como pode ser que ela engravidou? Então ele queria desposar. Porque uma pessoa... Porque ele não sabia que era sobrenatural. Então, aí o mesmo anjo Gabriel... Veja, o anjo Gabriel que falou lá em Daniel... Certo. Que eu fiz a pergunta para você. Esse mesmo anjo Gabriel chega em José e fala assim: não tenha medo de assumir o seu casamento, que estava como se fosse noiva, né? O judeu tinha essa ideia, como sua esposa, porque o que nela foi gerada do Espírito Santo. Mas por que alguém teria esse medo? Se ele soubesse que a esposa dele... Porque ele não sabia. Uma pessoa só de esposa... Não, porque ele não sabia. Uma suspeita. Ele não sabia. Ele não sabia. Ele soube aí. Pronto. E depois que ele soube... A história continuou como Jesus, filho de José. Agora sobre essa questão da linhagem, eu queria que você lesse Jeremias 22, 24, porque nós temos o problema do Jeconias, né? Temos aí uma maldição, temos aí um problema. O texto diz assim, ó: vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o cero do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. Parece que nós temos um problema aí na linhagem de Davi, depois de Davi, porque em Jeremias 22, eu li o 24, mas vou ler o 30, 22, 30, assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Ou seja, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o fato de Jesus ser adotado por José resolve inclusive esse outro problema, de uma pessoa descendente de Jeconias se assentar no trono.
Então, nós entendemos, ô Mirra, que o Tassos deu aqui a saída, né? Das duas formas.